Primeiro temos que ver o que é que vai acontecer de facto na Líbia, como é que as coisas vão terminar. E depois, naturalmente, só depois disso ter terminado, é que nós podemos, digamos, ter uma conclusão muito concreta. Agora, é evidente que os interesses portugueses, quer na Líbia, quer nos outros países, digamos, do norte da África, onde o governo português e as empresas portuguesas, o governo abriu portas e as empresas portuguesas instalaram-se com algumas parcerias com empresas locais, vão ficar, digamos, depois do mosaico político que virá suceder a esta situação, não irão ficar naturalmente na mesma, portanto, irão ter naturalmente algumas alterações. Admito que sim, admito que se calhar nos próximos tempos, no curto prazo, essa situação digamos, não se mantenha inalterável, portanto que haja uma alteração a desfavor, porque os atores depois vão ser outros, com certeza, em termos dos órgãos decisores da Líbia, mas no longo prazo, e nós estamos a falar no médio e longo prazo, depois das coisas estarem recompostas, quiçá até podemos sair reforçados dessa convulsão, não é? A esperar para ver então o que é que vai acontecer aqui na revolução no mundo árabe. Exatamente. Agora, vamos mudar de assunto e proponho que falemos então do crédito. Há mais, são 638 mil famílias em dívida. Este número vem confirmar que ainda há muitos portugueses a viverem com excesso de endividamento. Sim, eu preferia... sim, eu vou responder à sua pergunta, mas eu preferia... Mas prefere pegar no mal parado? Não, porque repare, porque o boletim estatístico saiu ontem e ontem, por acaso, estive em duas televisões a comentar justamente aquela situação de dezembro, porque nós andamos com 2 meses de desfazimento, portanto, e agora estamos a analisar os dados de dezembro. Então a gente perguntava, finalmente o crédito vencido caiu. Mas caiu porquê? Exatamente, o problema é esse. Pronto. Caiu artificialmente, ou seja, os bancos no final do ano fazem todos os rearranjos dos balanços, ou seja, tudo o que é ativos que já estão devidamente provisionados, os bancos utilizam provisão e saem, digamos, do ativo do banco e passam para write-offs. Naturalmente que aqueles valores de 1.000 milhões ou 600 e não sei quantos mil euros que saíram, de facto, que abateram, quer nas empresas abateu 23,69% e nos particulares 7,24%, portanto, são valores completamente estapafúrdios, não é? Estes valores são fictícios, ou seja, fictícios não são reais. São valores que saíram porque os bancos fizeram, digamos, os write-offs de um conjunto de créditos, sobretudo cartões de crédito, créditos para outras finalidades e créditos ao consumo, pouco no crédito hipotecário, fizeram, digamos, o write-off desses valores, esses valores tinham um forte balanço e já estão, digamos, na calha, porque, entretanto, essas carteiras de write-offs são vendidas a empresas, geralmente fazem recuperação de crédito, que têm um grande músculo financeiro, por uma percentagem que é depois, digamos, negociada entre os bancos e essas empresas, e os bancos compõem a conta de resultados também. Portanto, o mal parado não caiu? Não caiu, vai continuar, digamos, durante os próximos 2 anos, não tenho dúvida nenhuma. Vamos ver agora no próximo mês de março, que se vai reportar a janeiro, e vamos ver uma subida em todos, habitação, consumo, outras finalidades e empresas, vai com certeza, vai de certeza absoluta, vai continuar a crescer. Até porque nesta altura não é de contar, taxa de desemprego, aumento dos preços dos bens. Há um conjunto de indicadores macroeconómicos e sociais que são indesmentíveis e que eles próprios asseguram, entre parênteses, que a dinâmica do crédito vencido vai continuar, quer nos particulares, quer nas empresas. Relativamente à questão que me pôs, das 26 mil famílias... 636 mil famílias em dívida. Sim, vão ser muito mais, porque... As pessoas não têm condições para se não se endividarem. Eu já me referi aqui, digamos, às condições, o que é que provoca este tipo de situações. Há quatro situações em que os agregados familiares chegam a incumprimento contratual. O primeiro, e digamos esse, geralmente ninguém se refere a ele, são as contas mal feitas ou contas pura e simplesmente não feitas. Aí estão 80% dos incumprimentos contratuais. E nos 3Ds, no divórcio, na doença e no desemprego, é que estão os outros 20%. O D do desemprego vai continuar a aumentar e as contas mal feitas, 80% das contas mal feitas ou pura e simplesmente não feitas, vão continuar também a aumentar. Porquê? Porque, repara, enquanto até há 8, 9 meses, em termos digamos, da grande massa de cidadãos endividados, e aqui eu vou-me recorrer da classificação da Mark Test, estavam na classe D e na classe C2, há 8, 7 meses para cá, subiu para a classe C1 e para a classe B. Ou seja, há portugueses hoje que estão em dificuldades, claramente em dificuldades, digamos, de honrar as responsabilidades creditícias, que não era de todo, digamos, imaginável há cerca de um ano a esta parte. Portanto, porquê? Porque, de facto, quando fizeram as contas, não fizeram as contas tendo em vista uma almofada de segurança que nós, digamos, os estudiosos dessa matéria, aconselhamos sempre, de facto. Fizeram as contas... As pessoas não poupam.
Não, eu já não digo poupar, pelo menos que fizessem contas e que deixassem uma almofada de segurança, não necessariamente para poupar, mas para uma situação inopinada, que acontece sempre ao longo da vida de um crédito. Sobretudo, se estivermos a falar de créditos de longa duração, que é o caso do crédito. Portanto, as pessoas vivem muito à justa. É isso que me está a dizer. Justamente. E depois, quando há uma pequena alteração, não é? Quando há uma pequena alteração, que é o caso, portanto, agora da subida do IVA, em que os produtos ficam todos mais caros, em que, se calhar, em algumas situações de Vamos emprego... verificar também a subida da gasolina, do gasóleo. Tudo, sim, subir tudo. Tudo está a subir. E depois, eventualmente, em alguns empregos, não que a pessoa perca diretamente o emprego, mas que haja um reajustamento salarial, portanto, para que a empresa não faça despedimentos. Tudo isso vai pesar e cada vez há mais portugueses, de facto, daquelas classes que até aqui há relativamente pouco tempo não era sequer de todo imaginável que elas pudessem entrar em cumprimento, estão a entrar em cumprimento contratual neste momento. Eu gostava só de deixar aqui uma... Muito rápido, por favor, tenho que dar ainda a palavra aos muito outros três rapidamente, colegas. é o seguinte, sempre que houver um incumprimento contratual, isto é, digamos, é um desafio e é um aviso que deixo aos cidadãos, sempre que entrem em cumprimento contratual, a primeira coisa que têm que fazer é ir ao banco e mostrar que, de facto, em cumprimento contratual, não pontual, não é? Aqueles incumprimentos contratuais que já se prevê que são prolongados no tempo. Mostrar ao banco, dizer, eu não posso pagar 100, mas posso pagar 80. E o banco, por sua vez, tem que perceber que o cidadão que está endividado quer pagar. Claro. E então, o banco tem que ir também ao encontro do cidadão e dizer, sim senhor, ele não tem 100, mas tem 80. Eu tenho que prolongar o contrato. E a banca não gosta muito de fazer isso. Nunca gostou de fazer isso. Mas tem que se adaptar às novas exigências. Mas tem que fazer, que é a única forma da banca rever o seu serviço da dívida. A amortização de capital e os juros. Porque se não fizer isso, vai ter cada vez mais que fazer provisões, vai ter cada vez mais que fazer write-offs e isso custa, é carne do lombo, como eu costumo dizer, que vem da conta de uma gestão de resultados diretamente. Relativamente também, ainda aqui aos créditos, os bancos emprestaram mais às famílias do que às empresas. Portanto, as famílias não têm outra forma a não ser endividar-se. E, por outro lado, também, o crédito mal parado, a maior parte diz respeito ao crédito ao consumo e não ao crédito à habitação. E porquê esta diferença? Nós temos que ver que há um antes e um depois. Durante anos, durante muitos anos, os vários bancos, há pouco o professor António Gaspar dizia que quando estamos em incumprimento devemos ir ter com um banco e negociar. E eu perguntaria com qual dos bancos é que vamos negociar, porque a grande maioria dos cidadãos não devem a um banco, devem a imensos bancos, porque todos foram extremamente agressivos na proposta de crédito e, portanto, adquiriu-se crédito a vários bancos e foram-se adquirindo esses créditos, isto para responder à questão que colocou, foram-se adquirindo os créditos pelos veículos mais desadequados de aquisição de crédito, nomeadamente o cartão de crédito. Hoje, quase todos os endividados, as famílias endividadas, os cidadãos endividados, devem, essencialmente, cartão de crédito. Porquê? Porque é o mais caro, mas também é o mais fácil de obter. E quando se fecham todas as outras portas para créditos pessoais e outro tipo de créditos, eu diria, mais fáceis e mais solúveis, então recorre-se ao cartão de crédito. O cartão de crédito também é aquilo que permite que as famílias se alimentem. É como um cartão de crédito que normalmente se paga nos hipermercados. E, portanto, é por aí que se resolve a questão do incumprimento. É ir financiando via cartão de crédito para que a família supra aquilo que são as necessidades básicas e consiga ir pagando os tantos seus encargos. A questão complicada é que hoje em dia não é só questão financeira banca. Hoje em dia, quer as finanças, quer as empresas de telecomunicações, estão extremamente agressivas na forma de recuperar os seus créditos, nomeadamente pelas injunções. E, portanto, as famílias vêm-se confrontadas com necessidades de pagamentos que antes nem suspeitavam. E, aliás, a questão das contas é sempre um pouco complexo porque o cidadão comum, creio que todos nós, quando adquirimos algo, raramente fazemos contas. Eu diria que a parte que opta pela compra está no outro lado, no outro lobo cerebral, da parte das contas. E, portanto, faz a aquisição e depois a vida muda. A vida muda porque há uma série de encargos que não se esperavam e que efetivamente surgem. Pedro, desculpe, vou ter que passar, já temos um tempo, está muito curto. Pedro Fontes Falcão, pergunto-lhe se de facto os portugueses não têm como poupar, apesar dos pedidos à poupança, os portugueses não têm como poupar, no fundo. É difícil, como vimos que os meus colegas de mesa disseram,
as pessoas geriram, a maior parte das pessoas geriam as suas despesas igual ou muitas vezes superior aos seus rendimentos, e numa altura de alguma euforia em que os bancos dão cartões de créditos e facilidades de crédito, obviamente as pessoas têm um incentivo a gastarem mais. Mas assim, não, como costuma dizer, não há almoços grátis, e chega um momento em que agora os bancos querem começar a recuperar o seu dinheiro e evitar... até porque os bancos emprestam mais, mas também emprestam mais caro. Nesta altura. Exatamente. E, portanto, quem de antes conseguia se refinanciar com alguma facilidade, agora já tem dificuldade porque os bancos ou não emprestam ou cobram taxas de juros muito elevadas. Ou então recorrem aos cartões de crédito, mas que obviamente também têm o seu limite em termos de possibilidade de utilização também terão de ser pagos. Desse crédito, e que terão que ser pagos. E só em relação também ao que perguntou do mês de dezembro, acho que há aqui dois efeitos a ter em conta da diminuição do mal parado. É tudo isso que falou o professor António Gaspar. É também o fator que pode ter tido alguma influência as pessoas que receberam o subsídio de Natal, que obviamente parte gastaram nas prendas de Natal, mas também parte podem no ter utilizado para abater alguns dos créditos. E outro aspecto, que é a renegociação dos créditos que os bancos por vezes fazem, ou seja, uma pessoa deve dinheiro ao banco e o banco como que apaga esse crédito mal parado ao lhe dar um novo crédito, já incluindo o montante também em dívida de mal parado. Portanto, é como desaparecesse o mal parado e voltam a dar um novo crédito, contabilisticamente pode desaparecer, mas na realidade as pessoas continuam com dificuldades para pagar. Sim, para terminar, eu queria só fazer um comentário para acrescentar a tudo o que foi dito. Foi que realmente nós vivemos num modelo com taxas de juros extremamente atrativas e todos achámos que seria um maná eterno, não é? Que não foi, já percebemos que não foi. Mas, por outro lado, não houve uma contrapartida e não houve a coragem política nos últimos anos e nos últimos governos para fazer as reformas da lei do arrendamento necessárias. E, portanto, o mercado de arrendamento estava completamente rígido e não era resposta para as pessoas. As pessoas era mais vantajoso fazer um crédito de habitação e, ao final do mês, pagarem aquela prestação ao banco do que arrendarem uma casa. E isso é a verdade. E, portanto, como se tinha medo que se mexesse a lei do arrendamento íamos a criar problemas sociais, aquelas pessoas que tinham rendas mais antigas e mais desfavorecidas e mais envelhecidas, mas também havia mecanismos para as proteger em termos fiscais. E, portanto, conseguiríamos, com certeza, criar uma contrabalanço nessa matéria e criar e permitir que o mercado de arrendamento respondesse de forma espontânea. Mas não, tínhamos um mercado em Portugal de arrendamento completamente rígido e eu penso que nessa situação o mercado de arrendamento será cada vez mais uma resposta para os portugueses e para as famílias. No entanto, o mercado de arrendamento continua a preços bastante elevados. Continua a preços muito elevados. E até há mais procura do que oferta. Mas neste momento também há pessoas que vão se querer desfazer de imóveis e que não vão lhes dar os preços que elas eventualmente gostariam de receber e por isso a única forma que têm será a de arrendarem e rentabilizarem esse imóvel. Posso muito rápido, por favor. Eu penso que o que faltou foi uma atitude profilática, não é? Porque não houve a profilaxia do endividamento, aquilo que chama profilaxia do endividamento. E os cidadãos portugueses, quando na década de 90, meados da década de 90, que começa a entrar no mercado de uma forma massiva, todos os créditos, não só o crédito hipotecar, mas todo o crédito para as outras finalidades, não tiveram alguém que os ensinasse em termos daquilo que eles deviam, a exposição creditícia, que era adequada para os seus rendimentos do seu agregado familiar. E essa falta de profilaxia, que eu tantas vezes tenho apontado, de facto, os governos, desde a década de 90, meados da década de 90, não perceberam que este conjunto de cidadãos tinha tanta necessidade da profilaxia, de serem ajudados profilaticamente, como têm hoje os cidadãos que recebem as várias ajudas do Estado, quer seja do rendimento social de inserção, da reforma, do subsídio de desemprego e quejantes. Portanto, de facto, o que faltou foi a profilaxia do endividamento, que não foi, digamos, tomada por nenhum governo até agora, e isso fez com que muitos portugueses caíssem em situações que hoje são com situações completamente inutilizáveis. Aliás, ainda há pouco tempo um estudo do Banco de Portugal dizia que os portugueses não estavam minimamente familiarizados com a linguagem dos bancos e da banca. A linguagem, quer dizer, digo com termos como spread. Exatamente, sim, é verdade. Muito obrigado aos quatro pela vossa presença aqui neste Conselho Consultivo. Falámos da revolta na Líbia e do crédito mal parado em dezembro. António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, João Sobral e Pedro Fontes Falcão voltam na próxima terça-feira.